pessoal, eu sou Babi Ouros e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer comentando da terceira temporada de Com Carinho Kit. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixem ideias de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. Também deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa terceira temporada. E antes de eu começar a falar sobre a temporada e o que eu achei, eu tenho um aviso sobre vídeos aqui do canal. Ontem deveria ter saído a segunda parte de reagindo ao especial de 20 anos de Hannah Montana. Só que eu tive uns problemas para editar esse vídeo e acabou que esse vídeo não deu para sair ontem, mas ele vai sair hoje às 7h30, né? Eu coloquei ele como um vídeo extra, né? Porque esse vídeo tá saindo 4h30. E esse outro vai sair como um vídeo extra, porque era pra ele ter saído ontem, mas por causa desses problemas eu acabei não conseguindo postar ele ontem. Mas ele vai sair hoje, às 7h30 da noite. E sobre o vídeo da Demi Lovato, né, que quando eu reagi a Low Rising Jeans, que é era uma das novas músicas da Demi Lovato, eu falei, né, que na sexta-feira, dia 24, a Demi iria lançar a versão deluxe do It's Not That Deep, né, que é o último álbum que ela lançou. E ela lançou esse álbum e eu falei que eu ia fazer reagindo das novas músicas e que sairia entre sexta, sábado ou domingo. E acabou que não deu certo isso e esse vídeo vai sair amanhã. Eu decidi que ele vai sair amanhã. E uma outra questão que eu descobri antes de começar a gravar esse vídeo, inclusive, é que eu descobri que a Madonna e a Sabrina Carpenter vão lançar música nova. Porque eu já sabia que as duas iam gravar uma música nova que vai fazer parte do novo álbum da Madonna. O que eu não sabia é que elas já iriam lançar essa nova música essa semana. Elas vão lançar acho que dia 29 ou dia 30. Então, essa música nova, reagindo dessa nova música, vai sair como um vídeo extra essa semana, ou na sexta ou na quinta. Eu ainda não tenho certeza do dia, mas vai sair entre o dia 29 e o dia 30. Vai sair entre esses 2 dias aí, vai sair essa música, eu reagindo dessa música como um vídeo extra. E agora, como falei já, todos os avisos aqui com os vídeos do canal, agora vamos falar sobre essa série. E antes de eu começar falando, se você não quer receber nenhum spoiler do que acontece dessa terceira temporada, não assista esse vídeo, porque eu vou contar spoiler da temporada toda. Eu vou contar tudo o que acontece nessa terceira temporada. Então, se você não quer receber nenhum spoiler e porque ainda não assistiu essa terceira temporada, não assista esse vídeo. Assiste a terceira temporada primeiro e depois assista esse vídeo, porque eu vou contar spoiler de tudo o que acontece. Então é melhor, se você não quer receber nenhum spoiler, assiste a temporada primeiro. Essa temporada primeiro. E agora que eu já falei dos avisos, eu amei essa temporada. Acho que já é a minha favorita. Pra mim foi a melhor temporada dessa série. Pra mim superou a primeira e a segunda. Pra mim foi a melhor. Eu amei. E eu acho que eu nunca passei tanta raiva com Carinho Kit quanto eu passei nessa segunda temporada. Porque tem um personagem que é um dos novos personagens, que ele me estressou nos primeiros 10 segundos dele no episódio que ele entra, que ele aparece a partir do segundo episódio. Ele me estressou nos primeiros 10 segundos de episódio. Então eu nunca passei tanta raiva com Carinho Kit quanto eu passei nessa temporada. Literalmente, eu acho que até o penúltimo episódio eu tava passando raiva com esse personagem. Lá pro final eu já tava gostando dele, mas no início eu tava passando muita raiva com ele. Mas eu amei essa temporada e pra mim ela foi a melhor temporada até agora de Com Carinho Kit. Eu não sei se ela vai ser a última, inclusive, por causa do final dela. Eu não sei se ela vai ser a última ou não. Eu acho que não, eu acho que vai ter uma quarta temporada. Mas até onde eu saiba não foi nem confirmado. Se tiver sido confirmado, eu deixo aqui na edição depois. Mas acho que essa próxima temporada não vai ser a última. E agora vamos falar sobre a história dessa temporada. E essa temporada é diferente da segunda, que a primeira temporada ela termina com a Kit indo pra casa, né, pra passar as férias. E depois ela iria voltar pra Seul pra fazer o segundo ano, se eu não me engano, do ensino médio ali na Kiss, né? Tanto que a segunda temporada começa depois das férias, né? Com ela voltando pra Kiss.
Essa temporada é diferente da segunda, que se passa um tempo entre a primeira e a segunda. A terceira temporada começa exatamente onde terminou a segunda. E aí que a segunda temporada termina com a Kit e o Minho conversando e a Kit se convidando para passar as férias com o Minho. Porque o Minho, ele vai em alguma turnê, eu não lembro se é uma turnê do pai dele ou uma turnê do irmão dele. Era alguma turnê que ele vai, eu não lembro agora certinho o que era a turnê, de quem que era a turnê, mas ele vai nessa turnê e a Kit se convida para ir com ele. É assim que termina a segunda temporada. E a terceira começa exatamente aí nessa conversa entre eles, né? Ela começa ali, onde nessa conversa dela se convidando para ir nessa turnê junto com ele. Só que no final ela desiste e fala que na verdade ela estava se convidando para outra coisa. E nisso chega a Eunice, que é uma das personagens que entra lá na segunda temporada, que, se eu não me engano, ela ganha o concurso lá do pai do Minho na segunda temporada. E agora ela ia ser a estreia dela como uma estrela de K-pop, né? Ela iria virar uma cantora de K-pop. Se eu não me engano, era uma coisa assim nessa temporada. E ela chega ali falando, né? Porque vai ter uma festa ali, tipo, num iate, alguma coisa do tipo. Que seria a estreia da Eunice, se eu não me engano. Então a Kit fala que tá se convidando pra essa. Ela pode ir nessa festa. E o Minho aceita. E a Kit, ela resolve que ela tava querendo passar as férias com o Minho pra contar pra ele que ela gostava dele. Então, quando ela desiste de passar as férias, ela percebe que ela tem algumas horas antes de pegar o voo dela pra ir passar as férias na casa dela. Ela tem antes de pegar esse voo, ela quer contar pro Minho que ela gosta dele. Então, ela tem algumas horas. E nisso, ela vai atrás do Kyo, né, e pede pra ele ir junto com ela nessa festa pra ajudar ela nessa questão dela poder contar pro Minho que ela gostava dele. E o Kyo concorda, só que o Jin também teria que ir junto, né? Que o Jin é o namorado do Kyo. Né? Como ele queria passar um tempo com o Jin antes de viajar também, então ele concorda em ir. Se o Jin fosse também, então o Jin também vai. Né? Só que no final, acaba que era pra ser só a Kit e o Minho, porque a Kit queria passar no tempo com o Minho, acaba indo todo mundo do elenco. Porque a Eunice chama as meninas e o Day, quando descobre que o Kyo e o Jin vão, ele se convida pra ir também, porque ele queria falar com a Yuri, porque ele passa, acho que o primeiro episódio inteiro praticamente atrás da Yuri, inclusive. Porque teve uma questão lá na segunda temporada, né, que o pai do Day, junto com alguns outros funcionários que trabalhavam com o pai da Yuri, estavam processando ele, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. Tanto que as contas do pai da Yuri são congeladas por causa disso. Ela não tinha mais tanto dinheiro assim. Só que ninguém sabia dessa questão da Yuri. Só quem sabia era o Day por causa do pai dele, que o pai dele que estava processando. Era uma das pessoas que estava processando o pai da Yuri. Então ele queria conversar com a Yuri sobre isso. Só que a Yuri fica fugindo dele o episódio inteiro praticamente. Mas eu já falo mais sobre isso. Então acaba que no final, na verdade, eles vão pra uma cidade lá, que agora eu não lembro o nome da cidade. E depois eles vão pra essa festa no iate. E durante a briga que eles vão nessa cidade, eles começam a ter um passeio. E nisso eles vão andar de teleférico. E essa cena, inclusive, me lembrou, porque eu sou muito fã de Rebelde, né? Da novela mexicana Rebelde. E tem uma cena lá que me lembrou muito Rebelde. Não sei porquê, mas eu bati o olho e me lembrou muito Rebelde. Quem é fã de Rebelde vai me entender. Porque eles decidem andar de teleférico. E a Kit e o Minho entram nesse teleférico. E o Kyo, ele finge lá que tá amarrando o sapato dele pra Kit e o Minho ir sozinho. Porque ele tava tentando ajudar a Kit a ficar sozinha com o Minho. Né? Isso me lembrou muito Rebelde, porque Rebelde tem uma cena assim lá nas cenas do Canadá. Me lembrou muito Rebelde quando eu vi essa cena. E acaba que eles acabam ficando ali sozinhos nesse teleférico. E quando a Kit vai falar pro Minho que ela gosta dele, porque o maior problema da Kit é que ela quer falar pro Minho que gosta dele, mas ao mesmo tempo ela fica com medo de estragar a amizade deles. Né? Ela tem essa questão aí com isso. Então, quando ela vai falar, o telefone do Minho toca e era o pai dele falando pedindo pro Minho que ele vai ser agora o empresário da Eunice, né? Ele quer que ele resolve dar uma chance, né, pro Minho. E ele vai ser o empresário da Eunice. Então o Minho tinha que voltar pro hotel deles lá pra poder organizar tudo pra estreia da Eunice. Então acaba que nesse momento a Kit não consegue falar.
E nisso a gente vai pra festa onde a Kitty decide que nessa festa ela vai tentar falar com o Minho. Só que tem uma questão que, quando ela chega nessa festa, o Minho tá bem ocupado, né? Então ele conversa ali rapidinho com a Kitty, depois ele já vai resolver umas coisas. E o pai Essa cena tá até no trailer, se eu não me engano. O pai do Minho vai falar com a Kitty falando, né, pra Kitty não atrapalhar o Minho, que ela não fazia parte do círculo dele, né? Porque o Minho era... Como eu falei no meu vídeo, eu achava que a Kitty ia ter muita segurança, porque o Minho é uma pessoa famosa, né? Porque os pais dele são famosos, né? E ele é bem rico. Então a Kitty ia me sentir insegura com essa questão entre essa diferença entre os dois. Por isso que eu falei que eu ia ter essa insegurança. Eu falei isso, acho que no trailer, que eu achava que eu ia ter essa insegurança. Essa não foi bem a questão da série toda, mas nesse primeiro episódio do início mesmo. Porque o pai do Minho fala isso pra Kitty e ela desiste de falar com ele. Mas acaba que depois que ela tem uma conversa com a Yuri, ela resolve falar com ele. Tanto que a Yuri até ajuda ela a mudar de look. Né? Porque a Kitty ela foi pra essa festa com um look parecido com os das funcionárias que estavam trabalhando. Tanto que teve até umas meninas lá que estavam meio dando em cima do Miho, que acharam que a Kitty era uma funcionária. Quando eu vi a roupa da Kitty, eu falei, gente, eu acho que... Quando eu vi ela falando assim, eu falei, tá, a Kitty tá vestida igualzinha com uma das funcionárias. E literalmente ela estava. Então a Yuri faz essa transformação e ela até elas meio que roubam um vestido que tava ali, que era de uma estilista, se eu não me engano, uma coisa assim, que era um dos vestidos da Eunice, que estavam ali pra Eunice escolher, alguma coisa assim. Elas pegam esse vestido, né? A Yuri pega esse vestido. E é nesse momento, inclusive, que a Kitty descobre tudo que a Yuri tá passando. Porque a mãe da Yuri, acho que entra em contato com a Yuri ali durante antes da festa ou durante a festa. E fala pra Yuri, né, que vai ser noticiado que a família da Yuri faliu. Literalmente ela faliu. Então, por causa disso, a Yuri tava... Era até por isso que a Yuri tava tentando fugir meio que do Day, porque ela não queria falar sobre toda essa situação envolvendo o pai do Day e o pai dela. Então, ela descobre isso, e ela, além da Yuri estar passando por isso, né, da família dela ter falido, né, do pai dela ter falido, ela ainda encontra durante essa festa a ex dela, né, que é a Juliana, com a Parvina. Acho que é Parvina, né, o nome dela. Que era eu ia falar que era uma ex-namorada da Kitty, mas ela não chega a ser bem uma ex-namorada, porque ela não chegou a namorar com a Kitty. Mas que agora as duas estavam juntas, né? Desde o final da segunda temporada, a Parvina e a Juliana estavam juntas. Então elas encontram. Porque assim, a Yuri ainda não superou muito bem a Juliana, né, nessa questão. Esse término delas duas. Então ela fica pior ainda. Tanto que a Kitty até convence a Yuri, né? Elas fazem um acordo. A Kitty iria falar com o Minho e a Yuri iria falar com o Day sobre toda essa situação lá. Como eu falei, a Kitty e a Yuri pegaram um vestido que era da Eunice. E elas pegam literalmente o vestido que a Eunice iria usar na apresentação. Então, na hora que o Minho vai apresentar a Eunice, dá uma confusão ali, porque a Eunice vai tá com a roupa que era da Kitty, né, que a Kitty tinha ido nessa festa, e ela começa a cantar, e o vestido que a Kitty pegou começa a acender, porque era fazer parte da apresentação, o vestido acender. Literalmente causando ali uma confusão, mas acaba que ninguém percebe muito isso, porque, além de ter essa confusão, foi bem nessa hora que surgiu a notícia lá de que a família da Yuri tinha falido. Então, ninguém tá... Ao mesmo tempo que prestaram atenção na Kitty nessa questão, não prestaram tanto por causa de prestar atenção mais nessa notícia sobre a Yuri. E nisso a Kitty foge, né? Ela sai dali e ela vai parar tipo numa praia, e nessa hora ela recebe a ligação da Lara Jean, que ela é uma das irmãs dela, né? Que é uma das irmãs mais velhas dela. Ela recebe essa ligação e, enquanto isso tudo acontece, enquanto ela tá nessa ligação, o Minho vai atrás da Kitty. Enquanto isso, o Day e a Yuri conversam, né? Se acertam ali, porque a Yuri tava meio assim por causa dessa situação com
do pai do Day e tudo, mas eles acabam se resolvendo, né, depois disso. Eu não lembro agora 100% o que eles conversam, mas eu lembro que eles acabam se resolvendo ali e que a Yuri decide parar de fugir dele. Né? Então, e a Kitty, como eu falei, ela vai pra praia e o Minho vai atrás dela. E quando ele chega ali, eles acabam conversando e a Kitty acaba revelando com quem ela tava falando, que era a Lara Jean, né, como eu falei. E a gente descobre uma questão que eu já fiquei com um pouquinho de raiva da Netflix aí. Que a Lara Jean ligou pra Kitty porque ela e o Peter parece que estavam tendo problemas no relacionamento, né? Porque no final do filme de Para Todos os Garotos que eu amei, a Lara Jean vai estudar em Nova York, se eu não me engano, e o Peter vai estudar em outro lugar que eu não lembro mais onde era. Eu não lembro agora onde era, faz muito tempo que eu não assisto o terceiro filme. Então, eles estavam tendo um relacionamento à distância e eles estavam tendo problemas nesse relacionamento. Então, a Kitty, ela decide que ela vai passar as férias dela em Nova York pra ajudar a irmã dela. Ela tinha decidido isso. Então, eles conversam ali e ali a Kitty acaba resolvendo falar pro Minho que ele gosta dela e os dois acabam se beijando ali e os dois acabam assumindo que gostam um do outro. Né? Só que nesse momento o Minho até chama a Kitty pra passar as férias com ele. Só que a Kitty fala que não, porque por causa da situação da irmã dela, ela prefere passar as férias com a Lara Jean. E é assim que termina o primeiro episódio, né? Com o Minho passando as férias dele nessa turnê e a Kitty vai pra Nova York. E o segundo episódio começa justamente dela em Nova York. Inclusive, foi aí que eu surtei, porque eu já sabia que a Lara Jean ia estar nessa temporada. O que eu não tava esperando é que a Lara Jean fosse aparecer no segundo episódio. Eu pensava que ela iria aparecer lá pra frente, tipo no sexto episódio, igual o Peter. O Peter, na segunda temporada, aparece lá no sexto episódio. E não, ela apareceu logo no segundo episódio. Mas essa não é a única aparição dela nessa temporada toda. Né? Então, ela aparece ali, né? Onde a gente descobre que a Lara Jean tá tendo esses problemas do relacionamento dela com o Peter e que ela tá escrevendo um livro e que ela tá escrevendo esse livro e que ela tá querendo mostrar ele pra chefe dele, que ela tá trabalhando numa editora, alguma coisa do tipo. Então ela quer mostrar esse livro pra chefe dela, mas ela não tem muita coragem de mostrar, porque ela nem terminou o livro ainda, na verdade. No decorrer dessa temporada que a gente descobre que ela terminou o livro, inclusive. Não só isso, mas depois disso a gente volta pra Kiss, onde aqui aparece um personagem que foi onde me estressou logo no início da temporada, que é o Marius, que é um dos personagens, que ele é mencionado, acho que lá na primeira temporada, que ele era um dos colegas de quarto do Day, do Kyo e do Minho, né? Que aqui já até passa um tempo lá no quarto deles, que confundiram os quartos lá na primeira temporada. E essa quarta pessoa que dormiria nesse quarto era esse Marius. Ele volta aqui e ele aparece bem no momento onde a Kitty e o Minho estão tentando se resolver, né? A Kitty tá tentando se resolver com o Minho, porque até então ela não sabe como que eles estão agora, se eles estão namorando ou não. Tanto que porque a Lara Jean dá tipo um livro pra Kitty e fala pra ela viver esse último ano dela, né? Fazer várias coisas nesse último ano. Inclusive, a Kitty faz até uma lista de coisas. Inclusive, uma coisa que eu tinha percebido, que eu fui ler o nome dos episódios, todos os episódios tem alguma coisa escrito lista. Incrível. Ou começam com a palavra lista, ou tem algum momento ali no nome do episódio lista. E tem muita questão com essa questão da Kitty, né? Porque a Kitty, ela faz uma lista de coisas que ela quer fazer e uma delas nesse último ano, inclusive uma dessas coisas é tentar resolver a situação dela com o Minho. Então ela vai tentar falar, mas aí chega esse Marius. E a Kitty, ela tinha uma questão lá que ela queria ver o pôr do sol, era alguma coisa assim que ela queria, e ela fala pro Minho pra eles fazerem isso, e o Minho concorda, só que esse Marius ele não gosta muito da Kitty de início, tanto que ele passa vários momentos chamando a Kitty de Kat, não de Kitty. Isso foi uma das coisas que me estressou, inclusive, foi uma das, que tem várias coisas que me estressou nesse Marius. Porque ele foi o personagem que eu falei que mais me estressou. Porque ele entra na série pra atrapalhar todos os meus casais preferidos. Então eu acho que é por isso que eu me estressei muito com ele. E o Marius, ele resolve que ele vai fazer uma festa. Então eles acabam o Minho fala, né? Que ele concorda de ver o pôr do sol, que é... Por sol não, é o nascer do sol, acho, na verdade.
que a Kitty queria, mas ao mesmo tempo ele queria ir nessa festa, então eles vão nessa festa ali do Marius. Inclusive, nesse momento a gente também descobre que a prima da Kitty, que a Kitty descobre na temporada anterior, que realmente eu não vou lembrar o nome dela, agora ela trabalha na Kiss como professora. Ela é professora ali. E não só isso, mas a gente descobre ali também que a Kitty o diretor da escola vai falar com a Kitty. E a gente descobre que a Kitty, ou ela teria que fazer alguma atividade extra ali de coreano, ou ela não poderia se formar. Porque por causa não sei se por causa das notas dela, mas ela teria que fazer uma atividade relacionada com coreano para poder se formar na Kiss. Tanto que o professor, que é o diretor, né, o Lee, acho que é Lee, se eu não me engano o nome dele, fala pra Kitty que ela tinha até meia-noite daquele dia para escolher meia-noite não, até um determinado horário para escolher a aula que ela faria, e que era para ela escolher logo, senão ela ia ficar com o mais difícil, né? Que as mais fáceis enchiam rápido a sala. E no final ela acaba pegando a mais difícil, mas eu já falo mais sobre isso. E nisso a gente descobre uma outra questão, que a Yuri, ela não vai frequentar o último ano da Kiss, porque, como eu falei, a família dela faliu, e por causa disso, ela não tinha dinheiro para pagar a Kiss, para pagar a matrícula dela para Kiss, né, o ano letivo dela da Kiss. Então, a Kitty vai atrás da Yuri e ela dá a ideia da Yuri de vender as coisas dela, né, tipo as roupas dela de grife, essas coisas, na festa do Marius, né, elas vão nessa festa e vendem lá, então ela faz tipo um bazar ali para vender tudo e ela consegue o dinheiro, né, no caso, ela quase consegue o dinheiro com todas as roupas, mas faltava um determinado valor lá que eu não lembro agora. E, como ela não conseguia, ela resolve vender as botas dela, que era uma bota que ela adorava, e para conseguir esse valor. Só que no final, o Day acaba comprando essa bota de volta pra Yuri, né? Mas ela consegue o valor final para conseguir pagar o ano letivo dela na Kiss. A Yuri consegue sair e ela volta a estudar ali na Kiss. Inclusive, ela não só volta, como ela ainda vai dormir no mesmo dormitório que a Juliana e a Kitty. E a Madison, se eu não me engano, que é uma outra amiga delas. Ela literalmente vai ter isso. E não só isso, mas nesse episódio também, né, nesse segundo episódio, a gente descobre uma questão. Porque, como eu falei, tem esse Marius, eles interpretam para dois dos meus cantantes preferidos. Que um deles é o Kit Minho e o outro é o Kyo e o Jin. Porque o Kyo e o Marius já tiveram alguma coisa no passado, né? No momento que o Marius estava namorando com uma outra pessoa, né? Com uma menina, e ele estava tendo um caso com o Kyo. Só que o Kyo não contou isso pro Jin. Mas além de ter isso, durante as férias deles, né, desse ano ali, o Kyo manda uma foto pro Marius. No momento que ele tava se sentindo sozinho, né? Isso antes do Jin ir visitar eles no lugar onde ele foi passar as férias. Então ele manda essas fotos. Então o Marius passa a chantagear o Kyo com essa foto, né? Porque o maior erro do Kyo nessa temporada, inclusive, foi uma coisa que me estressou no Kyo, é ele não ter contado logo pro Jin o que ele fez. Não teria causado a confusão que causou lá pra frente quando o Jin descobre. Mas eu já falo mais sobre isso. E durante essa festa, inclusive, tem até uma questão lá que como eu falei, a Kitty, ela queria ir fazer esse pôr do sol, pra ver esse pôr do sol com todo mundo, mas o Marius não queria, então eles fazem tipo um jogo lá, onde a Kitty compete com ele e a Kitty acaba perdendo. Só que se a Kitty ganhasse, eles iam ter o pôr do sol, senão, se o Marius ganhasse, não ia ter. Só que durante esse momento aparece a prima da Kitty, né, que virou professora da Kiss. E a Kitty convence a prima dela a não dedurar eles, mas a prima dela fala que isso seria a última vez que ela protegeria a Kitty. Porque não era porque ela é prima da Kitty que ela iria proteger a Kitty ali na escola. Então acontece isso, e no final acaba que a Kitty perde, né? Não deveria ter esse pôr do sol, mas o Minho arruma tudo pra ter. E ali a Kitty e o Minho acabam se acertando e começam a namorar. Onde foi o episódio que eu fiquei feliz com isso. Eu terminei o episódio feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei com raiva daquele Marius. Porque o episódio termina com o Marius ligando pra uma pessoa que é a Didi, que é uma das novas personagens também.
Que essa Didi é só o primeiro amor foi o primeiro amor do Minho. No caso, é uma ex-namorada do Minho. Que a família do Minho, inclusive, adora ela. Que o Marius fica falando isso. Então, se ele já não tava me estressando com toda a questão do Kyo, ele com a Kitty, então, piorou pra mim. Por isso que eu falei, esse Marius foi o personagem que mais me estressou nessa terceira temporada. Inclusive, como eu falei, a Kitty, ela tinha que se inscrever numa aula de coreano, né? Que falasse coreano. E o diretor fala pra ela, né? O Lee fala pra ela que era pra ela fazer isso rápido, porque as aulas que eram mais fáceis enchiam mais rápido. E só que a Kitty esquece isso. Isso é antes da cena do do nascer do sol, inclusive. E a Kitty esquece. Quando ela lembra, a única matéria que tem disponível é literalmente literatura coreana, que era a mais difícil, se eu não me engano. Inclusive, quem dá essa aula é a prima da Kitty. Se eu não me engano. Se eu não me engano, é a prima da Kitty. E a Kitty acaba ficando com essa aula mesmo. E, como eu falei, o segundo episódio termina com o Marius falando com a Didi, né? Ligando pra Didi. E no episódio seguinte, no episódio 3, a gente tem ali que o Minho vai fazer... como ele é o empresário da Kitty, da Eunice, a Eunice vai ter o seu primeiro clipe e o Minho vai estar lá. E, no caso, a gente descobre ali quando a Didi conhece quando a Kitty conhece a Didi, que a Didi e o Minho vão trabalhar juntos, porque a estilista lá que fez os looks da Eunice lá no primeiro episódio, depois da confusão lá que deu, eles acabam resolvendo e ela vai produzir os looks da Eunice no terceiro episódio, nesse terceiro episódio do clipe, né? Ela vai produzir os looks dela e a Didi é tipo um assistente, alguma coisa do tipo dessa estilista. Então ela vai ter que trabalhar junto com o Minho na produção desse clipe. O que deixa a Kitty meio assim. Na verdade, o que não ajuda muito é o Marius nessa temporada, porque a Kitty já ficou meio assim quando ela percebe que o Minho e a Didi se conheciam. Mas depois o Marius fica colocando coisas na cabeça da Kitty. Então ele fica falando que a Didi foi o primeiro amor do Minho, que as duas famílias se davam super bem, que a família do Minho adorava a Didi. Então isso deixa a Kitty meio assim. Então ela resolve que ela vai nesse clipe para apoiar o Minho e tentar ajudar ele no máximo que ela conseguir. Só que ela é mais atrapalha do que ajuda. Inclusive, antes dela ir para esse clipe, ela tinha entregar um trabalho para a prima dela, né? Que a prima dela é professora dela. Ela tinha um trabalho lá para entregar em alguns dias. Só que se ela fosse pro clipe, ela não ia conseguir fazer, para a gravação do clipe, ela não poderia fazer, não ia ter tempo de fazer. Então ela pede para a prima dela aumentar ali o tempo. E a prima dela até concorda. Só que ela estende o tempo da Kitty. Só que isso não dura muito tempo. Porque quando a Kitty vai pedir isso pra prima dela, porque ela só pede isso pra poder passar mais tempo com o Minho. E então, o que ela faz? Ela dá um jeito de... Porque ela percebe que o Alex, que é um dos professores da Kiss, gosta da prima dela. Então, ela arma um plano lá pra juntar os dois, né? Marca um encontro entre os dois sem eles saber. Só que esse encontro não dá certo, principalmente porque os professores da Kiss não poderiam ter um relacionamento entre eles. Então, eles não poderiam, e a Kitty não sabia disso. Resumindo, isso dá algum problema. E no final, a prima dela tira o prazo que ela tinha dado a mais pra Kitty. A Kitty tinha que entregar no prazo certo que ela já tinha falado antes. Isso dá essa confusão. E isso é depois das gravações do clipe, se eu não me engano. E durante as gravações do clipe, tem toda essa questão ali, que a Kitty ela tenta ajudar, mas ela mais atrapalha do que ajuda as gravações. Não só isso, mas o Kyo também tá tendo problemas com o Marius, porque o Marius fica ameaçando, né? Na verdade, ele fica ameaçando mostrar pro Jin a foto lá que o Kyo mandou pra ele nas férias. E o Kyo fica insistindo pra ele apagar essa foto, né? Tanto que o Kyo até tenta pegar o celular dele, só que o celular dele tem senha, né, do Marius, e pra apagar isso. E o Marius veio, os dois tentam ali conversar, porque o Marius, ele tá tentando fazer o Kyo voltar com ele. Porque ele acha que o Kyo ainda gosta dele, só que o Kyo gosta do Jin. Na verdade, o Kyo até demora pra perceber que ele gosta mesmo do Jin. Mas isso eu falo mais pra frente. E, como eu falei, a Kitty mais atrapalha do que ajuda nessas gravações. Inclusive, uma das coisas que ela faz é literalmente sem querer estragar o look da Eunice. Não tinha outro.
Mas como a Yuri tava lá, porque tá literalmente todo mundo no elenco nessa gravação desse clipe. Como a Yuri tava lá, a Yuri fala que ela consegue resolver, né, essa questão ali. Porque a Yuri, inclusive, tá atrás de emprego nesse momento ali da série. Porque, como eu falei, a família dela tá falida, né? Então ela estava precisando de dinheiro, então ela estava atrás de um emprego. E, no caso, ela até tenta ali um emprego de estagiária ali dessa estilista ali, que eu não lembro o nome da estilista lá, que fez os looks da Eunice para esse clipe. Só que a Didi, né, que a Yuri vai falar com a Didi sobre isso. Só que a Didi de início não aceita, mas quando a Yuri consegue consertar o look da Eunice, ela fala que ela vai conseguir uma entrevista pra Yuri. No caso, a Yuri consegue e ela começa a trabalhar como estagiária para essa estilista ali no decorrer da série. E no caso, nesse episódio mesmo, como eu falei, a Kitty ela fica meio assim com a Didi, mas depois ela e o Minho conversam e eles acabam se acertando de novo. No episódio seguinte, a gente tem um episódio onde eles vão para um parque, inclusive. Porque o diretor fala que eles vão para um passeio lá que é para um museu, que não sei o quê. Só que ninguém quer ir para esse museu. Então a Kitty dá a ideia deles irem pro parque. Porque a Yuri acha uma foto, né? No caso, a mãe da Yuri dá pra Yuri uma foto que era uma foto que tava a mãe da Yuri e a mãe da Kitty, quando elas eram adolescentes, num parque. Então a Kitty, e não só elas, mas também tava o diretor, né? O Lee. Porque o Lee eu acho que ele era tipo o namorado da mãe da Yuri, se eu não me engano, na adolescência. Então nessa foto tá eles, a Kitty mostra e convence o Lee a deixar eles irem pra esse parque. Então eles acabam indo nesse parque, onde no caso a gente tem até uma questão, porque nessa temporada inclusive foca muito também na amizade da Yuri com o Day, né? Porque o Day, como eu falei agora, como o pai dele processou o pai da Yuri, agora a família do Day é rica, né? E a família da Yuri acaba falindo e os dois acabam ficando mais próximos nessa temporada. Inclusive eles até armam ali pra juntar Kitty e o Miho no decorrer ali no final da temporada, mas eu já falo mais sobre isso. Então eles vão pra esse parque ali e acaba que a Yuri não tem mais todos os privilégios que ela tinha. Então, tipo, antes ela furava fio, ela ia nos restaurantes e tudo. E o Day resolve mostrar pra ela que dá pra ela se divertir nesse parque mesmo não sendo mais rica. Então ele literalmente faz um passeio ali com ela e a Juliana, porque a Juliana tava junto também, só não tava a Parvina, que a Parvina tinha ido ver uma faculdade lá em outro país, era alguma coisa assim. Então a Parvina, ela não tava nesse momento da série. Inclusive a Parvina aparece bem menos que a segunda temporada. Na segunda temporada ela já não tem tanto destaque. Nessa daqui é pior ainda. Inclusive ela e a Yuri até ficam amigas no decorrer ali da série, o que incomoda um pouco a Juliana. Porque é literalmente a ex dela com a atual dela sendo amiga, então isso incomoda um pouquinho a Juliana no decorrer da série. E nesse momento ali, a Kitty, porque assim, eles estavam querendo ir nessa montanha-russa para recriar, eles queriam ir, a Kitty e a Yuri queriam ir para esse parque para recriar a foto da mãe delas, né, nessa montanha, tipo numa montanha-russa lá. E a Kitty, de início, ela não quer ir porque ela tem medo da montanha-russa. Né? Então o Miho começa a querer convencer a Kitty, levando ela em outros brinquedos. E nesse episódio, o Marius e a Kitty começam meio que brigar muito por causa disso. Por causa que eles não se gostavam, né? Nem o Marius nem o Coisa não se gostavam. E o Marius, ele não gostava muito da Kitty por causa dela, porque ela que atrapalhava o Marius e o Kill, né? De acordo com o Marius, era ela, né? Que atrapalhava, porque a Kitty fala pro Kill ficar pra falar pro Jim pra tentar se resolver essas coisas. Ela dá uns conselhos lá pro Kill, eu não lembro agora o que ela fala certinho. Mas o Kill acaba não fazendo isso e acaba causando mais confusão. E a Kitty acho que até fala pro Marius pro Kill empentrar o Marius num momento lá, e ele faz isso, né? Inclusive, o que o Marius não gosta muito. Mas no final desse episódio, o Marius e a Kitty acabam meio que se resolvendo, né? Porque a Kitty,
ela tem uma conversa ali com o Marius, onde o Marius fala sobre toda essa questão dele com o Kill, e a Kitty fala sobre os medos dela, porque o medo maior dela não era, passa o episódio inteiro com medo dessa montanha-russa, mas o maior medo dela não era a montanha-russa, e sim as mudanças na vida dela, literalmente, porque tanto que quando eles estão na fila para esse brinquedo, ela fica com medo de ver as notas dela, porque essa nota desse curso dependia dessa nota para ela poder ir para uma faculdade, alguma coisa do tipo. Então ela tinha meio que medo do futuro dela, vamos dizer assim. Mas no final ela acaba percebendo que quem decide o futuro dela é ela, não essa nota. Então ela descobre que ela passou e ela vai nesse brinquedo, inclusive. E não só isso, mas nesse episódio, inclusive, o Marius ainda fala pro Kill que ele ainda gostava do Kill, que ele só voltou pra Kiss por causa do Kill. O que deixa o Kill meio assim, né, por causa do Marius. Porque ao mesmo tempo que o Kill gostava do Jin, ele ficava meio assim com o Marius. E o episódio termina com a Kitty e o Minho iriam sair, só que ele recebe uma mensagem da Eunice pedindo para encontrar com ele e que não era para ela falar com a Kitty. Então ele inventa ali, o Minho inventa que vai sair com o Marius, só que ele vai atrás da Eunice, onde a Eunice revela que ela pode estar grávida. E esse episódio deu muito a entender que ela poderia estar grávida do Minho. Onde eu já fiquei tipo, não, mentira, que ele e a Eunice vão ter um filho. Eu já fiquei meio assim quando eu vi. E a Kitty, ela vê o Minho conversando com a Eunice da janela do quarto dela. Então ela sabe que o Minho mentiu pra ela, só que de início ela não fala nada. E ela fica meio assim do porquê que o Minho mentiu. Né? Ela tenta conversar com o Minho, inclusive, pra saber. E o Minho mente outra vez pra Kitty. Falando, né, que ele dá porque é bem num feriado lá que tem de uma tradição lá que fala. Tem até no trailer, eu não lembro agora o nome do feriado, acho que é True Soul, alguma coisa do tipo. E o Minho fala que ele mentiu pra Kitty porque a Eunice estava ajudando ele a escolher um colar pra ela, que ele dá um colar pra ela de comemorando isso. E, no caso, a Kitty de início acredita, né? E eles vão comemorar esse feriado no novo restaurante do pai do Day, né? Porque o pai do Day, com o dinheiro que ele ganhou do processo contra o pai da Yuri, ele abriu um restaurante, né? Ele deu uma parte desse dinheiro, ele abre um restaurante. Inclusive, vai todo mundo para esse restaurante, incluindo a Yuri, que aqui a Yuri, ela tá literalmente de babá do cachorro da chefe dela, né? Porque a Yuri, como eu falei, ela tá trabalhando de estagiária para aquela estilista lá. E ela tá tentando receber uma promoção e por causa disso, pra conseguir isso, ela literalmente vira babá de um cachorro. Então eles vão pra esse feriado, inclusive tá aí que a gente conhece a mãe do Kill. Né? Que a mãe do Kill vai pra esse feriado, onde o Kill vai apresentar pela primeira vez o Jin pra mãe dele. Né? Tanto que ele fala que é a primeira vez que ele apresenta algum namorado dele pra mãe dele. Só que esse jantar já é bem um desastre, inclusive. Todo esse jantar, essa cena é bem um desastre, porque a mãe do Kill fala umas coisas ali, meio que parece que ela não aceita muito o Jin. O Jin, inclusive, enfrenta ela várias vezes. E o Marius também não ajuda. Né? Porque o Marius aparece ali e também não ajuda. Como eu falei, o Marius me estressa muito nessa temporada. Não só isso, mas indo para outras pessoas, a Kitty, como eu falei, a gente descobre aqui nesse jantar que a tia-avó da Kitty, acho que é a tia-avó dela, se eu não me engano, não vai participar disso aí, né? Porque a prima dela fala que a tia-avó dela não vai participar. Só que a Kitty consegue, com a ajuda do Minho, ela consegue trazer a tia-avó dela pra esse jantar. Só que aí no jantar que ela descobre que, na verdade, não é que a tia-avó dela não ia poder ir. A prima da Kitty nem chegou a chamar ela porque as duas estavam brigadas desde que a prima da Kitty decidiu ir pra Seul e dar aula na Kiss. Porque elas moravam numa cidade lá e a tia-avó delas não aceitava
A tia, acho que é a avó, na verdade, da prima da Kitty. A tia avó, acho que é da Kitty, porque ela é irmã da avó da Kitty, se eu não me engano. É, e ela não aceitava isso, porque pra ela a prima da Kitty tinha que ficar na cidade, trabalhar lá, e também queria meio controlar a vida da irmã, da prima da Kitty, né? Porque ela queria ela queria que a prima da Kitty casasse com uma pessoa lá, que ela não queria. Então, rola meio uma confusão nesse jantar todo. Não só isso, mas pra ajudar, como eu falei, a Yuri, ela fica responsável pelo cachorro lá da chefe dela. Esse cachorro some no decorrer disso aí também. E a Juliana que ajuda ela a achar. E quando ela tá procurando, ela escuta uma conversa estranha entre o Mihu e a Eunice, né? Porque a Eunice tá falando sobre a questão dela, que ela tentou falar pros pais dela que ela achava que ela tava grávida, mas que ela não conseguiu, porque ela não tinha ido nesse jantar. Ela foi pra lá e ela tenta conversar ali com. Ela tem essa conversa com o Mihu e a Yuri escuta e acha meio estranho e ela vai falar pra Kitty. Então as duas estão conversando dentro de um banheiro e elas encontram um teste de gravidez que deu positivo. Literalmente mostrando que alguém estava grávida nesse restaurante. E como era a inauguração do restaurante, era literalmente de alguém que estava ali. Então a Kitty acha que é da Eunice e que o Minho engravidou a Eunice. Então isso, os dois, a Kitty vai tirar satisfação com ele, só que o Minho fala que não foi ele e eles começam a brigar. Eles brigam ali e a Kitty resolve meio que terminar com ele. E depois disso, a Kitty vai conversar com o Jin, né, que é o namorado do Kyo, para perguntar como é que porque o Kyo fala que ele contou pro Jin sobre a traição dele, né, sobre essa questão da foto, tudo mais, e a Kitty vai conversar, só que a Kitty não sabia que, na verdade, o Kyo nunca conversou com o Jin sobre isso. Então ela vai conversar com o Jin para perguntar como é que o Jin superou a traição do Kyo. E na hora o Jin não entende nada. E ele vai tirar satisfação com o Kyo. E aí eles acabam brigando. Inclusive o Kyo e o Jin. O Jin e o Marius começam a brigar. O Kyo, inclusive, leva o soco do Jin, que era pra ir no Marius. Mas quem acaba apanhando é o Kyo. E os dois acabam terminando também. Inclusive, esse é o episódio que mais me deu raiva nessa questão, inclusive, porque terminou meus dois casais preferidos. Tanto que depois disso, a Kitty vai conversar com o Day sobre essa questão do Minho. E ela descobre uma coisa, que na verdade porque foi bem nessa época da turnê que a Eunice pode ter ficado grávida. Mas ela não ficou grávida, mas eu já falo mais sobre isso. E que foi bem quando eles estavam em Paris. Aí o Day quando a Kitty estava falando sobre isso, o Day fala que não era possível porque o Day foi para Paris com a Eunice e ficou o tempo todo com ela. Então, aí que a Kitty percebe que, na verdade, se a Eunice estava mesmo grávida, esse filho era do Day. Porque assim, o Day e a Eunice ficaram juntos em Paris, mas foi escondido de todo mundo, incluindo do Minhu. Então ninguém sabia que o Day tinha ido para Paris. Né? Porque o pai dele deu uma parte do dinheiro que ele ganhou, ele deu pro Day e o Day usou isso pra ir pra Paris atrás da Eunice. Porque ele passa a temporada inteira atrás da Eunice, inclusive. Porque ele ainda gostava da Eunice. Então ele passa a temporada inteira atrás da Eunice. Então acaba que a Kitty percebe que não era o Minho o pai dessa criança se a Eunice estivesse mesmo grávida. E sim o Day. E aí o Day vai falar com ela e a Eunice revela que na verdade ela não tá grávida. Que ela não tá grávida. Que aquele teste de gravidez é de outra pessoa, inclusive. Mas a gente descobre mais sobre isso depois. E a Kitty, depois que ela conversa com ela, ela vai lá pedir desculpa pro Minhu. Só que o Minhu fala que ele não quer mais ter mais nada com ela, porque desde que eles começaram o relacionamento, a Kitty não tem tanta confiança nele. Realmente, a Kitty desconfia dele em vários momentos da série. Então, por causa disso, ele fala que ele não quer mais nada com ela. Porque precisou... porque de início ela não deixou nem explicar, né, sobre essa questão da Eunice e porque ela percebe que o Minho estava literalmente protegendo a Eunice, não escondendo isso dela, ela estava tentando proteger a Eunice.
Então, quando ela vai pedir desculpa, ele não quer mais saber dela e eles terminam. E nisso ela liga pra Lara Jean, pedindo a ajuda dela. E nisso o episódio termina com a Lara Jean comprando uma passagem de Nova York pra Seul. No caso, o próximo episódio, né, o episódio 6, é o episódio que a Lara Jean aparece na Kiss. Onde ali ela tenta ajudar a Kitty a tentar superar o término dela com o Minhu. Eu ia falar com o Kyo. Inclusive, né, a Lara Jean tenta aconselhar a Kitty no episódio inteiro, inclusive. Não só isso, mas a gente também tem a questão do Kyo tentando fazer as pazes com o Jin, mas o Jin não aceitando nessa questão. Tanto que o Kyo chega até a sair com o Marius, e é aí que ele percebe, né? Porque o Marius leva ele pro lugar onde eles se encontravam antes, bem antes, né? Quando eles tinham um caso. Só que ali que o Kyo percebe que ele não gostava mais do Marius, que ele realmente gostava do Jin. É só nesse momento, inclusive, que ele percebe isso. Inclusive, a Lara Jean não só ajuda a Kitty a tentar superar esse relacionamento, como ela também ajuda a Kitty a reescrever a redação para a faculdade, porque ela tinha poucas horas para se escrever. Porque a Kitty, ela resolve que ela quer estudar na NICU, é alguma coisa assim, que é a mesma faculdade que a Lara Jean foi estudar. Inclusive, essa temporada eu achei essa questão igual, inclusive, com o filme de Para Todos os Garotos que Amei 3. Porque o filme Para Todos os Garotos que Amei tem a questão de que a Lara Jean queria estudar numa faculdade que era perto da faculdade onde o Peter ia estudar, só que depois ela vai para Nova York, se apaixona pela faculdade lá de Nova York, e ela resolve que ela quer estudar lá. Então tinha essa questão ali dela decidir ir pra lá e ter esse relacionamento à distância. E aqui a Kitty passa mais ou menos pelo mesmo. Porque ela quer ir estudar nessa faculdade de Nova York, que é a mesma que a irmã dela estudou. Mas ao mesmo tempo o Minho dá a ideia dela ficar em Seul, estudar ali em Seul. Então ao mesmo tempo que ela quer estudar em Seul, ela quer ir para a faculdade de Nova York e ficaria esse relacionamento à distância entre ela e o Minho, igual a Lara Jean e o Peter. Essa questão eu achei bem igual do filme, inclusive, do terceiro filme. Mas a Kitty, ela consegue se inscrever e ela manda essa redação. E não só isso, mas até a gente descobre nesse episódio de quem que era aquele teste de gravidez. Porque durante um almoço ali que tá a Kitty, a Lara Jean e a prima delas, elas descobrem que, na verdade, aquele teste de gravidez era da prima da Lara Jean, da Kitty, né? Era da prima dela. Ela que estava grávida e ela estava grávida do Alex, porque ela e o Alex estavam tendo um romance desde o verão. Literalmente, desde o verão eles estavam juntos, só que eles estavam às escondidas porque professores não podem namorar ali na crise, eles não podem namorar. Então eles estavam escondidos e ela acabou ficando grávida. E ela fica com esse medo, né? Porque a avó dela, né? A tia-avó da Kitty não iria gostar nem um pouquinho disso. Já tava brava com ela, imagina se ela descobrisse que estava grávida. Só que a Lara Jean e a Kitty resolvem ajudar ela pra contar isso pra tia-avó dela. Não só isso, mas nesse episódio também a gente tem o término da Juliana e da Parvina. Porque a Parvina, no decorrer do episódio, ela percebe que a Juliana ainda gostava da Yuri. Tanto que tem um momento lá que a Juliana, a Parvina e a Yuri viram muito amigas. E tanto que a Parvina até arranja um encontro lá pra Yuri. O que incomoda um pouquinho a Juliana, né? E literalmente eu achei estranho, literalmente a atual da Juliana, literalmente virando muito amiga da ex da Juliana e ainda arranjando encontro, porque na verdade a Parvina, ela queria que a Yuri não tivesse disponível pra que assim a Juliana e ela ficassem juntos. Só que a Parvina percebe que a Juliana ainda gostava da Yuri, então ela resolve terminar. Não só isso, mas nesse episódio a Eunice também revela pro Minho que ela não quer mais ser famosa. Ela não quer mais seguir com essa carreira de cantor porque ela quer ter a privacidade dela de volta. Ela não gostou nem um pouquinho de ser famosa, então ela desiste disso. E o Minho, ele vai contar pro pai dele, e o pai dele resolve demitir o Minho. Ele é demitido pelo próprio pai.
inclusive. E com isso, ele não sabe mais o que ele quer fazer da vida dele, então ele tem uma ideia, porque ele tem uma conversa ali com o Day, e o Day revela que ele não quer seguir os passos que o pai dele queria, que ele queria viver de música. Né, porque o Day descobre lá que ele... acho que na segunda temporada a gente descobre muito que o Day gosta muito de música. Então, ele acaba falando pro Minho que ele quer seguir de música. E o Minho tem a ideia deles dois se juntarem para eles criarem, tipo, o Minho ser, tipo, o empresário do Day. Não, na verdade não é empresário, acho que pra eles dois criarem música juntos. Então eles começam com isso de eles criarem música. E o episódio termina, então, inclusive, com a Kitty meio que dando a entender que superou um pouquinho esse namoro dela com o Day e se inscrevendo pra faculdade de Nova York, finalmente, e com a Lara Jean indo embora de Seul. Né? Esse é o último episódio que a Lara Jean aparece, inclusive, é o 6º episódio. E o 7º episódio começa com todo mundo brigado, literalmente, porque depois que a Kitty acaba revelando pro Kyo sobre a traição do Jin, sem querer, porque ela não sabia, né, que o Kyo não tinha falado, o Kyo briga com ela, então os dois estavam brigados. Acho que a Madison e uma amiga dela brigam também. Tinha a questão da briga entre o Marius, o Kyo e o Jin. E tinha também a briga da Kitty com o Minho, né, que eles também não estavam se falando. Tinha todas essas brigas ali. Só que no decorrer ali do início do episódio, a Kitty e o Kyo fazem as pazes. E a Yuri, ela consegue ali uma chance com como foi, ela estava trabalhando de estagiária da estilista lá, que eu esqueci o nome dela, eu não lembro o nome dela, que criou os looks da Eunice. E ela resolve dar uma chance porque vai ter tipo um concurso de moda, uma coisa do tipo, e ela resolve, a Yuri resolve participar desse concurso. Só que ela tinha literalmente 48 horas ou 24 horas para criar os looks. Na verdade, porque assim, ela criou os looks, só que a chefe dela não gostou nem um pouco. Então, ela tem 48 horas para criar os looks e para criar um desfile ali para participar desse concurso. Então, a Kitty tem a ideia de juntar todo mundo para ajudar a Yuri. Então, todo mundo se junta ali para... Mesmo estando brigados, todo mundo se junta, menos... no caso, eu ia falar menos a Kitty e o Minho, né? No caso, a Kitty ajuda a Yuri e a Yuri, junto com o Day, arma um plano ali pra tentar juntar a Kitty e o Minho. Porque o Day fala pro Minho que a Yuri queria que ele criasse a música pro desfile dela. Então ele cria essa música pro desfile dela. E porque no decorrer desse episódio, como vai estar todo mundo ajudando, mas tá todo mundo brigado. E aos poucos eles vão se ajeitando, vão voltando a ser amigos. Então a Kitty ajuda a Madison e a amiga dela que estavam brigadas. A Kitty que dá um jeito do Marius, o Kyo e do Jin conversarem, mas isso não acaba não voltando. Nisso o Kyo e o Jin acho que ainda não voltaram, se eu não me engano. Mas pra ajudar a Kitty e o Minho, quem ajuda eles é a Yuri e o Day. Tanto que eles tentam ajudar, porque a Kitty, ela fala, desde o filme, acho que ela é meio uma cupido. Então ela fala o que ela faz, quando ela banca um cupido, assim. E o Day e a Yuri tentam fazer a mesma coisa por ela e pelo Minho, onde os dois conversam, mas eles acabam não se acertando ali de início. E nisso acontece o desfile da Yuri. Inclusive, a Yuri até pede pra Kitty desfilar junto, porque ela tinha criado um vestido pro aniversário de 18 anos da Kitty. Inclusive, isso foi uma coisa que eu acertei. Porque no final no trailer, tinha uma festa lá e eu falei, eu acho que isso aqui é a festa de 18 anos da Kitty. E eu estava certa, é a festa de 18 anos da Kitty, que é no episódio seguinte, que inclusive eu já vou falar sobre isso. Então, eles criam ali o desfile e a Yuri acaba ganhando esse desfile. Não só isso, mas ela e a Juliana
conversam ali também, a Juliana revela que ela e a Pravina não estão mais juntas. E meio que dava a entender ali que as duas começaram a voltar, querer voltar ali. A esse casal querer voltar. O que eu fiquei muito feliz porque eu adoro a Juliana e a Yuri. Eu gostei muito desse casal, então eu fiquei bem feliz que nessa temporada deu a entender que elas podem voltar numa próxima. E tem ali um momento, né, depois do desfile, que eles estão tipo uma festa comemorando. E a Kitty e o Minho vão conversar e o Minho vai tentar ali conversar com a Kitty para eles dois conseguirem voltar. Só que na hora que ela vai conversar, a Kitty recebe uma mensagem falando que ela foi aceita na faculdade de Nova York. E nisso o Minho acaba decidindo não voltar, tentar falar com a Kitty para eles voltarem, porque ele fica assim achando que seria melhor a Kitty eles não voltarem por causa que senão isso estragaria a questão da Kitty ir para Nova York. Então eles resolvem não fazer isso, mas eu acho que é uma coisa assim, pelo menos. E nisso chega o último episódio, que é o episódio onde vai ter a festa de 18 anos da Kitty, onde eles estavam querendo fazer uma festa surpresa pra Kitty, né? A Kitty tinha planejado uma festa, só que todo mundo tá falando pra ela que não vai poder ir, incluindo entre eles o Kyo. Só que o Kyo não sabe mentir muito pra Kitty. Então a Kitty percebe que ele tá mentindo e ela percebe que ela vai ganhar uma festa surpresa. Então ela fica tentando descobrir detalhes no decorrer do episódio sobre essa festa. Inclusive nesse episódio que o Alex conta pro Lee que a prima da Kitty tá grávida dele, né? Que eles dois que o Lee agora vai ser avô. Literalmente é nesse momento do episódio. E nesse episódio, inclusive nessa série, no decorrer desses episódios, dá a entender que o Deia e o Nice também estão voltando ao mesmo tempo, do mesmo jeito que a Yuri e a Juliana. É Juliana? É, Juliana, tá certo. E nesse episódio, a Eunice fala pro Minho que tem um grupo lá de K-pop, que agora eu não vou lembrar o nome, que ele tá querendo que o Minho seja o empresário delas, né? Porque ele fez um bom trabalho com a Eunice e agora esse grupo querem que o Minho, eles estavam sem empresário, e querem que o Minho seja o empresário deles. Só que de início o Minho ainda fala que vai pensar. Até o final do episódio, na verdade, eu acho que ele não pensou ainda se ele vai aceitar isso ou não. Se eu não me engano. E, como eu falei, a Kitty tá tentando descobrir sobre a festa dela, mas ela não descobre nada até a hora da surpresa, literalmente. Só que, porque os amigos dela, como eles sabem que a Kitty é curiosa, eles pra ela não descobrir nada sobre a festa, eles deixam pistas falsas pra deixar ela curiosa, literalmente. Só que antes da festa acontecer, a Kitty comemora o aniversário dela com o Alex e a prima dela. E acaba que a prima dela revela que ela vai conversar com Na verdade, acho que a Kitty convence a prima dela a conversar com a tia-avó da Kitty, né? E ali eles conversam e as duas fazem as pazes, né? Como eu falei, a prima da Kitty e a tia-avó dela estavam brigadas. Então as duas fazem a paz e no decorrer do episódio, antes da festa, a Lara Jean liga pra Kitty e ela revela que ela entregou o livro que ela tinha terminado o livro, né? E que ela entregou pra chefe dela e que a chefe dela adorou o livro. E que provavelmente ele vai ser publicado. Tanto que a Kitty até fala, seria um presente de aniversário pra mim se ele dedicasse pra mim. Aí ela fala, a Lara Jean até fala que o primeiro ela ia dedicar à mãe dela e o segundo seria o da Kitty. E ela ainda revela que o Peter e ela tinham se entendido. Pelo menos estavam tentando dar um jeito de dar certo esse relacionamento deles. O que me deixou muito feliz, porque o meu medo, quando eu descobri quando eu assisti o episódio e mostrou que a Lara e o Peter tinham terminado, foi tipo, não, a Netflix não vai acabar com um dos melhores casais dos filmes deles. É porque o meu filme preferido da Netflix, ou pelo menos um dos, é Para Todos os Garotos que Amei. Então se a Netflix me fizesse com carinho Kitty terminar o meu casal favorito, eu ia ficar com muita raiva. Eu já não passei raiva suficiente na temporada. Imagina se a Lara e o Peter tivessem terminado. Eu ia ficar com mais raiva ainda. E nisso chega a festa da Kitty, né? Onde lá a Kitty, o Marius e o Kyo conversam, né? O Marius finalmente entende que
que o Kyo não quer nada mais com ele, que ele gosta mesmo do Jin. E durante essa festa, o Jin e o Kyo também conversam e os dois voltam a namorar. O que eu fiquei muito feliz porque eles são o meu casal favorito depois da Kitty e do Minhyun. Só que a Kitty e o Minhyun, eles também conversam ali, só que eles acabam não voltando nesse momento. Inclusive, né, quem produziu toda a festa da Kitty foi o Minhyun. Então ele que teve a ideia da festa, teve a ideia dos presentes, que cada um deu um presente que significava alguma coisa da Kitty, era alguma coisa assim, significava alguma coisa pra Kitty, que nem, acho que o Marius dá alguma coisa que tá escrito, não sei o que lá, Kat, que é o jeito que ele chamava ela lá no início. E nisso, termina essa parte do ano letivo, onde a Kitty vai voltar pra cidade dela, né, pra passar as férias. E daí tem uma conversa com o Minhyun, e ele convence o Minhyun a ir atrás da Kitty. Né? E tanto que ele vai, só que a Kitty já tinha ido embora, já tinha ido pegar o metrô. Então, porque ele descobre isso através da Yuri e ele vai atrás dela no metrô. Só que, inclusive, enquanto ele tá indo atrás dela, ele manda pra ela uma música que ele fez pra ela. Porque, como eu falei, agora o Minhyun tava fazendo música. Então ele manda pra ela e ela ouve. Inclusive, esse momento da série eu quase chorei. Quase. Eu não chorei, mas foi quase que eu chorei com esse momento da série. E no caso, depois disso, porque nisso, quando ele encontra a Kitty, a porta já tava se fechando, então eles não conseguiam se encontrar, eles só se encontraram na próxima estação, se eu não me engano. E acaba que ali eles voltam a namorar e a série termina com o Minhyun indo passar as férias na casa da Kitty, né? Na cidade da Kitty. E é assim que termina essa terceira temporada. E eu amei essa terceira temporada. Eu passei tanta raiva com esse Marius, mas no final eu tava gostando mais dele. Mas eu amei essa temporada. Eu amei usar os personagens. A Gigi foi um personagem que eu gostei bastante, inclusive. Eu nem tive raiva dela. Eu tive mais raiva do Marius do que dela com relação a separar Kitty e Minhyun. Mas eu amei os personagens novos. O Marius foi um que me irritou mesmo, mas eu gostei muito dele. E eu amei que teve mais momentos da Kitty e do Minhyun, porque eles são meu casal favorito desde a segunda temporada. Na primeira temporada eu não gostava muito deles, não, mas eu falei isso quando eu fiz o comentário da segunda. Mas da segunda e da terceira eles já viraram meu casal favorito. Eu fiquei muito feliz que o Kyo e o Jin voltaram no final da segunda temporada. Da terceira temporada, porque se eles terminassem brigados eu ia ficar com muita raiva. Eu já tinha ficado com raiva que a Juliana e o Yuri tinham terminado na segunda temporada. Imagina se o Kyo e o Jin também tivessem terminado, não ficado junto, eu ia ficar com mais raiva ainda. Mas eu amei, e eu acho, como eu falei, eu acho que essa temporada não vai ser a última, porque aqui a gente tem metade do ano do último ano da Kitty, né, Kiss? A gente não teve a formatura ainda da Kitty. Então eu acho que vai ter sim uma quarta temporada aí pra terminar a série. Eu acho que a quarta temporada pode ser a última pra ser ali a formatura deles na série. E também porque ficou muito essa questão. Porque no final o Minhyun não fala se ele vai aceitar ou não ser empresário daquela banda lá. Daquele grupo. Daquela banda. Daquele grupo de K-pop. Daquele grupo de K-pop que queria ele como empresário. Ele não revelou isso nessa temporada. Pelo menos não que eu me lembre. Então, ficou nessa questão se ele vai aceitar ou não. E como vai ficar também esse relacionamento da Kitty com o Minhyun. Se ela for mesmo estudar, como ela foi aceita na faculdade de Nova York. Se ela for estudar lá, eles vão ter um relacionamento à distância igual a Lara Jean e o Peter. Isso não ficou muito claro. Então eu acho que vai ter uma quarta temporada ali pra mostrar como vai terminar. Porque também não teve formatura da Kitty. Então, provavelmente vai ter uma quarta temporada. O que eu vou amar muito se tiver. Porque eu amo com carinho Kitty. É uma das séries que eu acompanho desde a primeira temporada. Eu acho que eu não fiz comentando da primeira temporada aqui. Não me lembro por que eu não fiz. Eu acho que eu não tive tempo mesmo. Mas eu acompanho desde a primeira. Porque, querendo ou não, a Kitty sempre foi uma das personagens que eu mais amo de Para Todos os Garotos de Amei. Então, quando eles anunciaram que ia ter uma série só dela, eu já tava louca, né? Porque eu já tinha adorado que ia ter uma série só dela. Então, eu amo com carinho Kitty. É uma das séries que eu mais gosto da Netflix. Então, eu acho que vai ter sim uma quarta temporada. Eu só não sei se já foi confirmado ou não. Eu vou deixar aí na edição. Eu devo ter deixado aí na edição no decorrer do vídeo se foi confirmado ou não. Mas eu acho que essa temporada não foi a última, porque, querendo ou não teve a formatura da Kitty. Então,
Eu acho que ainda vai ter mais coisa. A própria Kit fala que ali foi só uma parte do... que a série terminou com o final de uma parte do semestre do último ano e que a Kit ainda tinha muita coisa pra viver ali na Kiss, nesse último ano dela. Então, provavelmente vai ter ali uma quarta temporada. E eu tô bem louca pra ver isso. E eu acho que é só. Então, pessoal, se esse vídeo não quer deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ative o sininho de notificação e deixe ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.